Tudo bem? Eu sou Luiz Antônio, cirurgião vascular e angiologista. Obrigado por visitar a nossa página. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, um cardiologista de mão cheia, além de um excelente cardiologista, ele é meu amigo pessoal, Dr. Diogo Calil. Fiz algumas revisões para poder conversar com você um bom nível e queria discutir um pouco com você sobre a minha especialidade, angiologia e cirurgia vascular, e os pontos de interseção com a sua área, cardiologia. Quando você gosta de fazer um screening, uma triagem, uma investigação no paciente para investigar se ele tem algum problema no colesterol? Olha, praticamente todo paciente que chega para consulta com um cardiologista, eu acho que merece fazer o exame do colesterol. Você já é fim de linha, né? Se você não descobre... Exato. Então, eu acho que mesmo o médico clínico tem que estar atento a isso, ao nível de colesterol do seu paciente, porque as doenças cardiovasculares, né, do coração e do sistema circulatório são a principal causa de morte, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, e o colesterol é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. A gente sabe que o colesterol, por si só, ele não é um vilão, ao contrário do que muitos dizem. Não é nem um herói, nem um vilão, né? Ele é uma molécula fundamental à vida. Então, o colesterol, nós temos que dizer que ele é importante no nosso metabolismo. Ele entra na produção de hormônios, ele entra na composição das membranas celulares. Então, nós precisamos do colesterol para a nossa sobrevivência. Porém, devido às mudanças do estilo de vida da população ao longo dos milênios aí da espécie humana, o homem moderno está tendo um colesterol muito elevado, mais do que ele precisa para viver. E em excesso, esse colesterol, principalmente o colesterol ruim, que é o LDL, ele aumenta o risco dessas doenças cardiovasculares, né? Vai se depositando na parede das artérias, provocando entupimento e aumentando o risco de infarto, de AVC, de entupimento nas artérias periféricas, né, dos órgãos, dos membros. Então, o importante, né, é você manter o colesterol num nível adequado, seja através de dieta e atividade física, e seja através de medicações para os casos que são indicados. Você tocou num ponto muito importante. Por que diachos eu tenho que tratar o meu colesterol? Na verdade, é uma questão de prevalência. Se a gente pegar, você pode procurar no site da Organização Mundial de Saúde quais são as 10 principais causas de morte. Você vai ver lá, os 3 primeiros estão ligados com doenças cardiovasculares. E doença cardiovascular está ligada diretamente com o acúmulo de gordura na circulação, seja nas artérias coronárias, que o Dr. Diogo costuma acompanhar bem como cardiologista, e seja em outras circulações que a gente acompanha como cardiologista. E o que causa o acúmulo de gordura na circulação que pode eventualmente culminar com doença cardiovascular? Em linhas gerais, a gente caracteriza 5 grandes fatores, que são diabetes, histórico de tabagismo, um histórico familiar importante relacionado a um infarto ou um derrame. E eu digo importante, eu tive um pai ou um tio que teve um infarto com 35 anos de idade. Isso é relevante. A minha avó teve um AVC com 74 anos. Isso é claro que é um evento importante do ponto de vista familiar, mas do ponto de vista médico é uma evolução natural. Tá? O que tende a ocorrer justamente por isso, porque são as causas principais de mortalidade. AVC, que é um evento cardiovascular, e o infarto agudo do miocárdio, que é outro evento cardiovascular. E é esse o grande detalhe. A dislipidemia, o distúrbio de colesterol, ele tem uma relação direta com doença cardiovascular. Por isso que é importante a gente fazer uma triagem. Como eu falei, doença no colesterol geralmente não causa sintomas alguns. E quando a gente descobre, e se a gente descobrir tardiamente, eventualmente a doença já está avançada, já há um grande acúmulo de gordura na circulação, que pode culminar nesses eventos cardiovasculares, como infarto e como derrame. Um aspecto muito importante, ainda nessa questão de gordura e colesterol, Diogo, e eu digo isso como angiologista, poxa, se a gente
tem trabalhos que mostram sobre isso. Pega uma população de lutadores, de atletas de sumô, são aqueles obesos, até eu poderia dizer obesos mórbidos, eles têm as artérias super saudáveis. E também há casos em que pessoas magras têm um colesterol muito alterado. Então, não é uma relação obrigatória, sine qua non, ou determinística, como você gosta de falar, entre você ter uma dieta rica em gordura, entre você ser obeso e você ter e desenvolver a doença cardiovascular por conta da aterosclerose. Então, qual é o denominador comum? Então, é importante, sim, claro que influencia a gordura no risco cardiovascular, mas há um aspecto específico, que é a questão da inflamação. Tá? Quantos de nós a gente já viu pessoas que são aparentemente normais, mas você tem um aumento do volume abdominal, aqueles gordinhos que a gente costuma sempre associar com cerveja. Tá? Na verdade, aquilo ali é a gordura visceral. E a gordura visceral, ela tem uma relação direta com o risco cardiovascular. Essa gordura, a gente, médico, já tem noção de que aquilo é uma gordura que tem uma relação inflamatória. Tá? Há marcadores que a gente, às vezes, investiga numa avaliação do seu exame de sangue, que são marcadores inflamatórios. Por exemplo, a gente tem o PCR ultrassensível. Ele é considerado, já tem um certo tempo, como um marcador cardiovascular. Então, ele é um excelente preditor sobre o risco de você desenvolver uma doença cardiovascular. Diogo, como é que você lida com essa perspectiva de você ver a doença do colesterol não apenas como uma doença de acúmulo de gordura, mas mais do que isso, uma doença inflamatória, na perspectiva inflamatória. Não à toa que um dos tratamentos com estatina, que a gente sabe que tem ação anti-inflamatória, e até a aspirina, que se usa muito na prevenção secundária, com dose baixinha, que também tem uma certa ação anti-inflamatória. Como é que você encara essa questão do aspecto inflamatório na doença do colesterol? Você tocou num ponto fundamental, realmente. A doença cardiovascular é uma doença inflamatória, sim. E o que aumenta a inflamação no nosso organismo? Existem doenças inflamatórias mesmo, por exemplo, doenças reumatológicas, doenças autoimunes que aumentam a inflamação. E realmente esses pacientes muitas vezes têm um risco aumentado de doença cardiovascular. Mas para o paciente normal, para a pessoa normal no dia a dia, né? O estilo de vida determina geralmente o aumento do padrão inflamatório no organismo daquela pessoa. Então, pessoas que, como você bem disse aí, fumam, ou que são diabéticas, descontroladas, né? E você bem falou aí que essa relação não é obrigatória. Por exemplo, as pessoas vão dar para a gente exemplos de exceção. Mas, doutor, meu avô fumou a vida inteira, ele só comia banha de porco, ele era obeso, nunca fez um exercício na vida e viveu até 100 anos de idade. É porque esses fatores que nós estamos falando aqui são fatores de risco, eles aumentam o risco, mas não obrigam a pessoa a ter. A nossa obrigação, eu falo com os meus pacientes, é tentar botar as nossas chances ao nosso favor. Então, quanto mais você fizer uma dieta correta, fazer atividade física, cuidar da sua pressão, se você tiver pressão alta, cuidar do seu diabetes, se você tiver diabetes, você está botando as chances ao seu favor. Não significa que amanhã ou depois você não pode ter um infarto, pode até acontecer. Mas com certeza, se você tiver algum evento, vai ser menos grave do que seria se você não cuidasse da sua saúde. Por isso a importância de cuidar da saúde, inclusive fazendo os check-ups periódicos, indo no seu médico, vendo como está o seu colesterol, a sua pressão, o açúcar no sangue e fazendo a dieta e atividade física de maneira a diminuir essa inflamação, como você bem disse. Eu gostei desse seu ponto. O importante é a gente colocar as fichas a nosso favor. Medicina, infelizmente, não é matemática, né? Tratou, curou, toma remédio que resolve. É importante a gente criar um ambiente, criar hábitos saudáveis para que a gente consiga aumentar as chances de viver com mais qualidade e viver mais também. Por que não, né, Diogo?